Olá pessoal, vamos continuar então o nosso intensivão das matérias. Se você quer ser aprovado, se inscreve aqui no canal e ative o sino de notificações, porque serão 30 vídeos de intensivão. Além de corrigir atividades, eu também sempre vou explicar um pouco das matérias. Como vocês sabem, é importante, além de fazer atividades, você também conhecer o conteúdo teórico. E eu vou deixar na descrição desse vídeo e na descrição de todos os vídeos o link para que você possa acessar diretamente a playlist com todos os vídeos. Este já é o 6º vídeo, então se você não viu os vídeos anteriores, clica aqui na playlist que está na descrição do vídeo, ou se não, no primeiro comentário eu vou deixar também. Quando você clicar na playlist, você vai ser direcionado para todos os vídeos. Quer ser aprovado no seu exame? Se inscreve e ative o sino de notificações. E agora vamos para a correção de atividades. Lembrando, eu tenho aulas de reforço lá no Instagram. Se você foi reprovado e não se sente seguro para fazer o seu exame, vai lá no Instagram R7Viurbana e me chama no direct. Tenho também conteúdo online, tanto o conteúdo de prova, que é o PDF, e tenho também o conteúdo teórico das matérias, ok? Me chama lá no direct do Instagram. Então vamos lá, a primeira questão, que diz o seguinte: qual a penalidade para o condutor que for flagrado dirigindo sob influência de álcool, conforme a Lei de Trânsito Brasileira? Como você sabe, é proibido a todo condutor dirigir alcoolizado. Por isso, ele será multado e também sofrerá outras penalidades. Então a primeira coisa que a gente precisa procurar é a multa. Então olha só, na alternativa A nós temos multa, na B também, na C e na D. Então todas as alternativas temos multa, que é penalidade. Mas além da multa, existem outras penalidades. Então a gente pode eliminar a alternativa C, que diz multa apenas. Então não é só apenas multa nesse caso. Alternativa A, multa, suspensão do direito de dirigir e curso de reciclagem. Alternativa B, apreensão do veículo. Então não temos mais a apreensão do veículo, por isso eliminamos a alternativa B e a alternativa C, tá certo? Alternativa D, multa e cassação da CNH. É algo muito sério, mas não leva à cassação da CNH. Então, neste caso, a alternativa A é a alternativa correta. Multa, suspensão do direito de dirigir e curso de reciclagem serão as penalidades para o condutor que for encontrado dirigindo alcoolizado. Dos veículos ao lado, qual terá a preferência de passagem? Alternativa A, o veículo amarelo terá preferência de passagem por trafegar na via paralela. Pelo contrário, se ele está trafegando na via paralela, aí que ele não terá a preferência de passagem. Alternativa B, o veículo azul não terá preferência por estar em alta velocidade. Não existe relação entre essas duas informações. Alternativa C, o veículo azul terá preferência por estar na rodovia. Vamos ver aqui se o veículo azul está numa rodovia. De fato, o veículo azul está em uma rodovia e por isso a preferência é dele. Alternativa C é a correta. O veículo azul terá preferência por estar na rodovia. Anote aí no seu caderno, os veículos que estão na rodovia, eles têm preferência sobre os demais, ok? Questão 3. Em uma via não sinalizada, qual a velocidade máxima permitida para um veículo de passeio em perímetro urbano? A pergunta, ela não deu informação suficiente para uma análise. Ela pediu a velocidade máxima de uma via urbana. Então agora nós precisamos encontrar a via urbana que tenha maior velocidade. Alternativa A, 50 km, alternativa B, 60 km, alternativa C, 70 km e alternativa D, 80 km. A via urbana que tem a maior velocidade é a via de trânsito rápido, que tem a velocidade máxima de 80 km por hora. Então, retornando à pergunta que pede, em uma via urbana não sinalizada, qual a velocidade máxima permitida para um veículo de passeio em perímetro urbano? Neste caso, é a alternativa D. 80 km por hora é a velocidade máxima da via de trânsito rápido, e a via de trânsito rápido é a via que tem a maior velocidade no perímetro urbano. Por isso, a alternativa D é a alternativa correta. Vamos para a próxima. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é D. Para você acertar a velocidade mínima de uma via, você precisa saber a velocidade máxima, porque a velocidade mínima é a metade da velocidade máxima. Exemplo,
Se uma via de trânsito rápido ela tem a velocidade máxima de 80 km por hora, a velocidade mínima será de 40 km por hora. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido, sem sinalização, é de... Se a velocidade máxima na via de trânsito rápido é de 80 km por hora, logo, a velocidade mínima será de 40 km por hora. Vamos para a próxima. O condutor estando em uma via urbana com iluminação pública deve... Veja bem, o condutor ele está numa via pública com iluminação pública, então existe poste nessa via urbana. Alternativa A, deve manter sempre o farol baixo ligado durante o dia em qualquer via pública? Não é isso que diz o Código de Trânsito Brasileiro. A única via pública que você deve usar o farol baixo durante o dia são nas rodovias de pista simples. Ok? Então existe a obrigatoriedade de se utilizar o farol baixo em rodovias de pista simples durante o dia. Alternativa B, manter as luzes do veículo apagadas para facilitar a visão dos outros condutores. Se você manter a luz apagada, você vai dificultar e não facilitar a visão dos outros condutores. Eliminamos a alternativa A, porque ela diz que o condutor deve ficar com o farol aceso em qualquer via durante o dia. Eliminamos a alternativa B, porque ela diz que você deve manter o farol apagado. Eliminamos a alternativa C, manter acesa apenas as luzes dos faroletes para facilitar a visão dos outros condutores. Ela incorreu no mesmo erro da alternativa A. E por último, a alternativa D é a alternativa correta. Usar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer. Então, quando o sol se põe, você liga o farol baixo. Quando o sol nasce, você desliga o farol baixo. Desde o pôr do sol até o amanhecer, você deve permanecer com o seu farol baixo ligado nas vias com iluminação pública, tá certo? Vamos para a próxima. Que órgão do SNT tem a incumbência, isto é, a responsabilidade de expedir a documentação do condutor? Alternativa A, CONTRAN. Alternativa B, CETRAN. Alternativa C, órgão executivo do Estado. E alternativa D, Prefeitura. Vocês sabem, muitos de vocês já sabem, que o órgão que tem a responsabilidade de emitir documentos é o DETRAN. Mas quando você vai procurar o DETRAN, você não encontra, olha, alternativa A, CONTRAN, alternativa B, CETRAN, alternativa C, órgão executivo do Estado e alternativa D, Prefeitura. Então não encontramos o DETRAN aqui, mas ele está implícito aqui na alternativa C, órgão executivo do Estado é o DETRAN. Por isso, o órgão que tem a responsabilidade, a incumbência de expedir a documentação do condutor, do veículo, transferência, licenciamento, é responsabilidade do órgão executivo do Estado, que é o DETRAN, tá certo? Alternativa C. Entre os dois veículos ao lado, qual terá a preferência de passagem? Então, neste cruzamento, nós temos dois veículos, que é o veículo amarelo e o veículo vermelho. Qual deles terá preferência? Alternativa A, o veículo vermelho, pois está à direita. Alternativa A está incorreta, o veículo vermelho não está à direita do veículo amarelo, é o contrário. O veículo amarelo que está à direita do veículo vermelho. Existe uma certa confusão entre os candidatos entre estar à direita um do outro, um condutor do outro condutor, com a direita da via. O veículo vermelho está à direita da via e o veículo amarelo também está à direita da via. Mas a pergunta, ela está pedindo o veículo que está à direita do outro veículo. Então, neste caso, o veículo amarelo está à direita do veículo vermelho. Os dois veículos estão à direita da via, mas o veículo que está à direita do outro é o veículo amarelo. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, nesse caso não existe preferência? Existe. Em cruzamento não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita. Alternativa C, o veículo amarelo por estar à direita do veículo vermelho. Ok, esta é a alternativa correta e você pode até anotar aí no seu caderno. Em cruzamento não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita do outro veículo, tá certo? Vamos para a próxima questão. São fundamentos da direção defensiva exceto. A direção defensiva, como vocês sabem, ela tem 5 fundamentos, que é o conhecido CHAPD, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão.
Então a pergunta pediu o que não é um fundamento da direção defensiva. Existem muitas coisas boas que não são fundamentos da direção defensiva, que não entraram para os fundamentos da direção defensiva. Então veja bem, habilidade é algo bom, educação também, previsão e atenção. Todas são boas alternativas, são coisas boas que o condutor deve fazer. Mas a alternativa B, que é educação, apesar de ser boa, ela não faz parte dos 5 fundamentos da direção defensiva, que é o conhecido CHAPD, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Como a pergunta pediu são fundamentos da direção defensiva, exceto, isto é, não é um fundamento, alternativa B, educação, não é um fundamento. Apesar de ser bom, não é um fundamento, tá certo? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, como se classificam as vias públicas brasileiras? Todo candidato deve saber essa questão, ok? Se você não souber, não tem problema, mas anote aí no seu caderno. As vias públicas brasileiras, como elas se classificam? Alternativa A, trânsito rápido, arterial, coletor e local. Neste caso da alternativa A, está falando sobre as vias urbanas, mas não pediu as vias urbanas. A pergunta ela pediu todas as vias públicas brasileiras. Alternativa B, rodovias, estradas e via expressa, também está incorreta a alternativa B. Rodovias e estradas são vias rurais. Então, também está incorreta. Alternativa C, vias urbanas e vias rurais. Anote aí no seu caderno. As vias públicas se classificam sendo vias urbanas e vias rurais. As vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade e as vias rurais são as vias que estão fora da cidade. As vias urbanas são 4, trânsito rápido, arterial, coletor e local. E as vias rurais são 2, rodovias e estradas. Se eu estiver falando muito rápido, pause o vídeo, volte um pouquinho e veja novamente, tá certo? Vamos agora para a próxima. Lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Costumo falar que essa questão ela cai tanto para quem está fazendo a prova do Detran, quanto para quem vai fazer concurso na área de trânsito. Então, lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, Lei número 9.503, de 23 de setembro de 2000. Alternativa B, Lei de número 9.503, de 23 de setembro de 1997. Alternativa C, Lei de número 9.503, de 23 de setembro de 2005. E alternativa D, Lei de número 9.503, de 23 de fevereiro de 1997. É simples, anote assim. A lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa B, Lei de número 9.503, de 23 de setembro de 1997. A responsabilidade pelas infrações na direção do veículo cabe. A pergunta já deixou uma dica muito importante. Pelas infrações na direção do veículo. Quem está na direção do veículo? O condutor. Então, cabe a quem a responsabilidade pelos atos praticados na direção do veículo? Cabe a responsabilidade a quem pratica os atos, desde que esse condutor seja habilitado. Se ele não for habilitado, ele também assume, mas o proprietário também passa a assumir por ter permitido que um condutor inabilitado conduzisse o seu veículo. Mas não é esse caso da pergunta. Então, alternativa A, ao proprietário do veículo. Alternativa B, ao proprietário do veículo e ao condutor. Alternativa C, aos pais ou responsáveis pelo condutor. E alternativa D, ao condutor. Então, alternativa D é a alternativa correta. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrente dos atos praticados na direção do veículo, como avançar, sinal vermelho, dirigir embriagado, excesso de velocidade e outras coisas relacionadas com o ato. Alternativa D é a correta. Questão 12. Quando o condutor infrator for primário, isto é, cometer pela primeira vez uma infração, cometer uma infração leve ou média pela primeira vez, a autoridade de trânsito deverá. Veja bem, se o infrator for primário cometer uma infração leve ou média dentro de um ano, ele vai sofrer, na verdade, uma medida administrativa. Vamos lá. Determinar que o condutor participe de curso de reciclagem. O curso de reciclagem aqui da alternativa A, ele cabe a quem for suspenso. Então, eliminamos a alternativa A.
Alternativa B, aplicar uma advertência verbal. Também nós não temos no Código de Trânsito Brasileiro essa descrição da aplicação de uma advertência verbal. Alternativa C, abonar a multa. E alternativa D, transformar a multa prevista em advertência por escrito. A advertência por escrito, ela possui caráter educativo para quem cometer uma infração leve ou uma infração média dentro de um ano. Por isso, a alternativa D é a alternativa correta. Se o condutor infrator cometer uma infração leve ou uma infração média dentro de um ano, ele pedirá, na verdade ele não pedirá, o próprio órgão terá que transformar essa infração em advertência por escrito, tá certo? Alternativa D. Questão 13. Diante da placa R2, você entende que deve. Essa placa R2 aqui é uma placa de regulamentação. Alternativa A, circular no sentido indicado. Essa placa não passa informação de sentido, já eliminamos a alternativa A. Alternativa B, reduzir a velocidade, se necessário, parar seu veículo, dando preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. Esta é a alternativa correta. Esta é uma placa de D a preferência. Quando o condutor encontrar uma placa dessa à sua frente, ele deve dar preferência aos veículos que estiverem na via preferencial. Se não houver veículo na via preferencial, ele pode seguir com o seu veículo. Caso haja um veículo na via preferencial, ele deverá parar, tá certo? Por isso a alternativa B é a correta. 14. Diante da placa R10, você entende que é, veja bem, placa R10. Essa placa é muito perigosa. Nós temos um automóvel aqui, né? E algumas informações das alternativas, elas te levam a entender que pode ser um automóvel. Alternativa A, proibida a circulação de toda classe de veículos de tração animal na área ou via sinalizada. Isso é um automóvel, então não é um veículo de tração animal. É um veículo de tração a motor, é um veículo automotor. Alternativa B, proibida a entrada ou passagem de qualquer tipo de veículo automotor na área ou via sinalizada. Essa é a alternativa correta. Essa placa, ela regulamenta a proibição de qualquer tipo de veículo que tenha motor. Automóveis, caminhonetas, caminhonetes, caminhões, qualquer veículo que tenha motor é proibido por essa placa, tá certo? Por isso a alternativa B é a correta. 15. Diante da placa A17, você entende que existe. Alternativa A, depressão na pista de rolamento. A depressão, ela fica para a parte de baixo aqui, olha. Então a alternativa A está incorreta. Alternativa B, trecho perigoso pela irregularidade da superfície. Alternativa C, saliência ou lombada à sua frente. E alternativa D, pista irregular seguida de ponte móvel. Não temos essa informação aqui visual na placa. Por isso a alternativa B é a alternativa correta. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Muito bem. Qual é a principal função do sistema de freios ABS de um veículo? Para que serve o sistema de freios ABS? O veículo ele tem um freio convencional e ele tem um sistema adicional que é o freio ABS. O freio convencional, quando você aplica pressão sobre ele, ele vai travar as rodas. Já o freio ABS, ele tem a função de evitar que as rodas se travem. Então vamos encontrar essa alternativa correta. Acelerar o veículo, alternativa A, quem acelera é o acelerador. Então eliminamos a alternativa A. Alternativa B, manter a estabilidade do veículo. O que mantém a estabilidade do veículo é o sistema de suspensão, molas e amortecedores. Alternativa C, controlar a direção do veículo. Quem controla a direção do veículo é o sistema de direção. Volante, barra de direção e outros itens relacionados. Alternativa D, reduzir a velocidade e parar o veículo, evitando que as rodas se travem. Esta é a função do sistema ABS, evitar o travamento das rodas. A alternativa D é a correta. Questão 17. Qual é o procedimento correto ao se deparar com um semáforo piscante em amarelo? Alternativa A, parar imediatamente, se fosse vermelho. Na alternativa A. Então a alternativa A está incorreta. Alternativa B, acelerar e atravessar rapidamente, aí já é imprudência, alternativa B. Você não vai passar rapidamente. Alternativa C, reduzir a velocidade e prosseguir com cautela, esta é a alternativa correta.
quando você encontrar um sinal amarelo, é um sinal de advertência. Está falando que você deve tomar cuidado neste caso, mas não está falando para você parar o veículo, ok? Por isso, a alternativa C é a correta. Questão 18. Quando se deve usar o cinto de segurança em um veículo? Alternativa A, somente em viagens longas. Alternativa B, somente no banco dianteiro. Alternativa C, sempre que o veículo estiver em movimento. E alternativa D, apenas quando estiver chovendo. Olha só, alternativa A, B e C, nós temos uma palavra extremamente perigosa que é somente, somente, somente. E neste caso, este somente aqui, ele fez com que essas alternativas se tornassem corretas. Mas eu vejo muitos candidatos, às vezes, marcando uma alternativa como errada só porque ela tem somente. Veja bem, o somente, ele de fato é uma pegadinha, mas de qualquer forma, você precisa ler a alternativa e interpretar. Somente em viagens longas? Neste caso não, você deve usar em todas as situações em que o veículo estiver ligado. Alternativa B, somente no banco dianteiro? Não só no banco dianteiro, você deve usar no banco traseiro também. Alternativa C, sempre que o veículo estiver em movimento? Esta é a alternativa correta. E a alternativa D, apenas quando estiver chovendo? Também está incorreta. Então, somente, somente, somente estão incorretas. Alternativa C é a alternativa correta. Sempre que o veículo estiver em movimento, ok? Questão 19. Quando dois veículos se aproximam de um cruzamento não sinalizado ao mesmo tempo, qual é a regra de preferência? Então, dois veículos estão se aproximando de um cruzamento e nesse cruzamento não tem sinalização. Quem terá preferência nesse caso? Alternativa A, o veículo à esquerda deve dar preferência ao que está à direita. Verdade. Alternativa A é a alternativa correta. E possivelmente você já até anotou aí no seu caderno. Em cruzamento não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita. E é isso que está falando a alternativa A. Está falando que o veículo que vem à esquerda deve parar e dar preferência ao veículo que vier à direita, tá certo? Alternativa A. Em uma via de mão dupla, ao realizar uma ultrapassagem, por onde o veículo deve passar? Veja bem, ultrapassagem ela deve ser feita por via de regra pela esquerda. Então, alternativa A, pela direita, já eliminamos a alternativa A. Alternativa B, pela esquerda do veículo que será ultrapassado, seguindo pela contramão de direção. Alternativa C, deve permanecer atrás do veículo. Ultrapassagens são proibidas em via de mão dupla? Está incorreta a alternativa C. As ultrapassagens em vias de mão dupla são permitidas, né? Existe sinalização para permitir esse tipo de ultrapassagem. Alternativa D, pela direita. Então, alternativa A e alternativa D estão falando que ele deve ultrapassar pela direita. Alternativa C está falando que não é permitido fazer ultrapassagem pela contramão. E a alternativa B é a alternativa correta que estamos procurando. Então, a ultrapassagem ela deve ser feita pela esquerda do veículo que será ultrapassado, seguindo pela contramão de direção, desde que a sinalização assim o permita. E qual sinalização que permite? Essa que vocês estão vendo aí na imagem, que é a faixa seccionada. Agora vamos ver um pouquinho sobre direção do veículo. Não sai do vídeo não, acompanhe comigo. Então estamos aqui na página e vamos ver um breve resumo aqui sobre a direção defensiva, que é importante que vocês saibam também. Olha só, direção defensiva. Quais são os tipos de técnicas de direção defensiva? Quais são? Existem duas técnicas de direção defensiva, a preventiva e a corretiva. Olha que interessante. A preventiva é a que você deve adotar. A técnica preventiva é recomendada. Ela é aplicada quando o condutor se antecipa de situações de risco, exige pouca habilidade do condutor e é considerada de baixo risco. Mas por qual motivo que a preventiva ela tem essas características? Porque ela prevê a possibilidade de acidente. Então, logo, se você prevê a possibilidade de acidente, você evita com que ele aconteça. Você evita que esse acidente aconteça. Já a corretiva, ela é de alto risco. Por quê? Vamos ver. A técnica corretiva, ela acontece quando o condutor ele não prevê a possibilidade do acidente. Olha só, para remediar uma situação não prevista e não antecipada pelo condutor.
exige muita habilidade do condutor e é considerada de alto risco. É lógico que pode acontecer eventualidades, uma situação em que você não conseguiu prever e você deverá aplicar a direção corretiva. Mas existem duas formas que você deve considerar na sua prova, a preventiva e a corretiva. A que deve ser adotada, por via de regra, é a preventiva. A que não deve ser adotada é a corretiva. Só deve ser adotada por uma eventualidade. Dica para não errar. Qualquer técnica aplicada pelo motorista que evita acidentes e suas consequências é considerada uma técnica de direção defensiva. Embora não seja recomendada, a corretiva também é uma técnica de direção defensiva. Se na sua prova te perguntarem quais são as técnicas de direção defensiva, você deve responder preventiva e corretiva, mas a que deve ser adotada é a preventiva. Muito bem. Quais são os fundamentos para a prevenção de acidentes? Nós vimos agora nas questões anteriores. São 5 fundamentos. Anote aí no seu caderno. Pessoal, essas aulas elas são muito importantes para você que tem dificuldade, para você que já fez a prova, foi reprovado. Veja essas aulas novamente, se for preciso, para que essa informação fique dentro da sua cabeça e você tenha um bom resultado na sua prova. Então vamos aos 5 fundamentos da direção defensiva. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. São 5 fundamentos da direção defensiva. O que é o conhecimento? É preciso conhecer as regras e as leis de trânsito, o veículo, os tipos de perigos que os condutores de trânsito estão expostos. Conhecimento é adquirido pelo estudo. Muito bem, verdade. Habilidade é o domínio sobre o veículo que se desenvolve com a prática da direção. Além de saber as técnicas, deve-se ter automatismos corretos para saber como se comportar em cada situação. Habilidade é o oposto de imperícia. Quem tem habilidade não tem imperícia. Quem tem imperícia não tem habilidade. Tá certo? A habilidade é algo bom. É quando o condutor tem domínio do seu veículo. 3. Atenção. Estar concentrado na direção e sempre alerta e consciente dos riscos que podem surgir no seu entorno. Muito bem. A atenção difusa cai na prova do Detran e é o que você deve saber. A atenção que deve ser adotada é a atenção difusa, que você observa todo o contexto de trânsito. Previsão é antecipar os riscos prevendo atos dos demais motoristas. Quem consegue prever uma situação de risco consegue evitar essa situação de risco. Por último, decisão. Ao deparar-se em uma situação inesperada, agir corretamente com convicção, escolhendo a melhor alternativa para evitar o acidente. Muito bem, então nós vimos aqui algumas informações sobre direção defensiva, brevemente, mas que também é importante. Então, existe a preventiva e existe a corretiva. Existe os 5 fundamentos também: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. 5 fundamentos da direção defensiva. Como nós estamos vendo aqui embaixo, ó, tem um macetinho, dica para não errar. Para facilitar a memorização dos fundamentos da prevenção de acidentes, decore a sigla CHAPD, que é formada a partir da inicial de cada uma delas: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Que bom que você ficou até aqui, te desejo muito sucesso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para que o YouTube te notifique dos próximos vídeos desse intensivão. Então, te aguardo no próximo vídeo.